Bem-vindos a mais um programa com você. Hoje estou aqui com gente linda, um casal, portanto, uma jovem ligada ao mundo da beleza e um jovem ligado ao mundo da moda e da música. Convosco o Esme e convosco Andrea Dias, Miss Luanda 2014, correto? Certo. Conta-nos um pouco, portanto, como é que é passar pelo mundo das Misses? Bem, como eu tenho dito, os concursos de Miss para mim, mais do que um concurso ou um evento de beleza, foi como uma academia. Isto porque existe todo um processo de lapidação das candidatas em que aprendemos diversas coisas como culinárias, aulas de etiquetas, culturas gerais. Tanto que em 2015 no Miss Angola nós tivemos uma aula com o Conde dos Bolos. Em 2014? E 2015. Final de 2014 foi uma aula em que aprendemos a fazer bolo de caneca, não sei se Lembro. Ok. É mais do que Aprendeste? Aprendi e faço até hoje. Mais do que um evento de glamour, para mim eu conceitualizo sempre os concursos de Miss como uma verdadeira academia. Muito bem. Como é que foi esse processo para conviver com várias meninas, não é? Porque todas são concorrentes, não é? Ali não há, digamos que não há bem uma amizade, não é? Porque no fundo todas querem a coroa. Como é que é essa relação? Como é que viste esse cenário? Eu acho que tudo depende do caráter, do comportamento que nós já temos fora da academia. Porque se eu for uma pessoa íntegra, eu acredito que não vai ser um concurso de beleza que vai mudar a minha personalidade. Estamos todas aí para concorrer, vamos participar, temos aí os nossos momentos de riso, de tristeza, mas o principal objetivo é sabermos que, independente do concurso, nós depois temos uma vida fora daquilo. Então é sempre importante a imagem que passamos. Imagina se eu for uma pessoa que, ao invés de ajudar as colegas, ou ao invés de dar-me o máximo e focar-me naquilo que é o meu objetivo de arrebatar a coroa, ficar aí em intrigas e essas coisas todas. Então o objetivo é sempre... Isso faz parte da avaliação também, não é? Faz parte da avaliação, o nosso comportamento. Então o objetivo é sempre esse, dar o nosso máximo, ser quem somos fora daí, porque depois do concurso vai ter, para quem vencer, não é? Tem aquele trajeto todo de Miss, então é muito importante sermos verdadeiras. No fundo já foste uma vencedora, não é? Por estares ali e participares, o aprendizado em si já te faz vencedora. O aprendizado em si já fez-me vencedora. Parabéns. Esme, fala-nos um pouco, portanto, essa trajetória pela música, pela moda, sei que também estás ligada às roupas. Exato. Primeiro agradecer pelo convite, né, e parabenizar pelo programa. Olha, a música, a moda sempre estiveram dentro de mim. Eu digo que eu sou artista porque eu também pinto quadros, estou dentro do mundo das artes plásticas e eu comecei a explorar esses lados depois de sair do Big Brother, porque lá tivemos várias provas. Uma das provas foi que mandaram-nos pintar uma palanca. Então eu meti a criatividade no mais alto nível e quando saímos da casa tive um feedback muito grande em relação a esse lado da pintura. Então como moda, música, pintura, então comecei como fashion paint designer, onde eu desenhava, né, em casacos, em peças. Só que a minha marca está com 2 anos e de lá para cá então houve a necessidade de expandir o meu universo no mundo da moda, onde já estou com várias linhagens, tenho pijamas, pantufas, fatos olímpicos, está enorme, até botas também temos e só tenho a dizer que encontrei-me, acho que esse é o termo certo. Tens uma loja? Tenho uma store. Portanto, produzem as roupas ou compras as roupas e depois customizas? Não. Eu comecei a customizar, né? Quando fazia paint designer, customizava e trocava, mas sensivelmente 1 ano e meio, porque aquilo foi uma fase de teste, né? Eu testei-me e comecei logo a fazer corte e costura. Então hoje já estamos a falar de peças totalmente produzidas pela minha marca. Ok. Esme, como é que foi esse processo? Portanto, estás na casa mais vigiada do país, não é? O Big Brother. Qual foi a sensação, tanto quando saíste cá para fora? Olha, eu quase que nem conto isso porque vem-me lembranças, né? E depois estou numa, ou seja, perdemos alguém
né, o nosso líder da casa É verdade. e falar. Ah, foi da tua vez, ok, ok. Foi da minha vez, então dá-me recordações, mas de uma maneira assim muito rápida foi um aprendizado, porque normalmente nós já temos dificuldades em, em lidar com pessoas do nosso cotidiano, né? Não é fácil. Agora, estar preso dentro de uma casa com 15 pessoas que tu não lidas, não conheces, não te conhecem, então foi um aprendizado, foi um processo. Eu tive que me reinventar, né? Tive que rever a minha educação, o meu nível de aquisição das coisas. Então foi muito bom. Depois de sair do Big Brother, eu cresci e muito. E hoje tenho uma facilidade enorme para lidar com pessoas. Então acho que esse foi um dos maiores ganhos, né? Não vou deixar de frisar os outros ganhos. Fiquei muito conhecido, né? Foi o ápice da minha carreira. E hoje em dia agradeço às pessoas que estiveram comigo antes e continuam comigo agora. É isso. Muito bem. No que toca agora, voltando aqui à nossa Miss, não é? Qual foi a causa solidária, portanto, na qual investiste? Enquanto Miss Mayanga, eu trabalhei com a causa de combate às drogas. Porquê? Porque foi uma fase em que havia um índice de sinistralidade rodoviária muito grande e havia uma necessidade de dar um up às pessoas de que aquilo não era uma brincadeira. Então eu abracei esse projeto e por acaso foi muito bom. Deu para aprender imenso, tive todo um staff bem organizado, porque eu já havia defendido essa causa no Miss Mayanga, que eu também fui Miss Mayanga em 2013. Então já tinha toda aquela base do Miss Mayanga e eu resolvi levar para o Miss Luanda porque já tinha todas as condições criadas. Foi bom defender essa causa, tive muita ajuda em termos dos órgãos governamentais. Isso é bom. Principalmente da camarada Juvelina Imperial, que é uma senhora que esteve sempre aí a apoiar e ajudar, e foi. Qual foi a melhor ou a maior lição que levaste dessa causa? Eu acho que não tenho assim uma lição específica, mas algo que eu aprendi durante aquele tempo e que eu levo até hoje é que se beber não conduza. Nunca. Parece uma frase assim bem de slogan de TV, mas é uma coisa muito séria. É mesmo uma coisa muito séria. Hoje eu tenho completa precaução com relação a isso. Estamos a lidar com a nossa vida e com a vida dos E outros. com a vida dos outros. Imagina só, eu posso não pôr em risco a minha vida e pôr em risco a vida de uma outra pessoa. Então eu levei isso para sempre. De todas as coisas que eu aprendi, o que eu mais ponho na minha vida diária é isso. Bebedeira, nunca com condução. És-me, enquanto figura pública, portanto, em vários ramos, já tiveste algum trabalho solidário? Olha, eu sempre estive envolvido em causas solidárias, sempre. Eu sou padrinho de 5 lares. Infelizmente, com o aparecimento do Covid, né, tive que me ausentar um pouco das visitas. Isso já vem antes do Big Brother, né? Quando saiu foi só uma maneira de juntar o útil ao agradável e não há sensação melhor do que ajudar alguém. Não há sensação melhor. Eu já padrinhei 3 meninas do Lar Horizonte Azul. Hoje estão a trilhar o mundo da música. Paguei-lhe o curso, paguei 3 cursos de música. Uma de canto, outra fez de guitarra, 2 de canto. E a felicidade é vê-las lá em cima e apoiar-se, exato, com certeza. Muito bem, muito bem. Miss, nos fala um pouco como é que é conciliar, portanto, a vida pessoal com o mundo das misses, com o mundo dos holofotes, neste caso, digamos que da fama, não é? Que entraste de certa forma para este mundo. Como é que consegues conciliar? Como já havia explicado, mais do que todo aquele glamour que as pessoas estão habituadas a ver nas galas e tudo mais, existe um trabalho árduo em termos de trabalhos de campo. Eu acho que, principalmente na zona de trabalhos filantrópicos, aí sim é um pouco difícil conciliar. Já houve situações em que eu tinha que ir para a universidade, mas
deixava de ir para a universidade porque tinha que fazer uma atividade. Mas depois do tempo eu consegui conciliar falando com os professores e também dá sempre aquele craquejo de tanto nós fazermos atividades filantrópicas hoje, e depois as atividades às vezes vêm de forma desprogramada. Estamos aí e de repente, olha, amanhã tens que estar no Largo Zola para fazer Não, uma horários. doação. E você tem que estar pronta, porque é uma responsabilidade. A partir do momento em que eu fui concorrer, eu sabia que eu tinha que ter essa responsabilidade e que muitas vezes eu tinha que abrir mão de certas coisas pessoais para dedicar-me a isso. Então, eu não posso dizer que foi perfeito conciliar, porque tinha sempre momentos de choques. Mas, no entanto, dava sempre um jeito. Graças a Deus, os comitês sempre tiveram aí a ajudar quando houvesse necessidade de falar com a direção da universidade para eu poder ir fazer uma atividade ou adiar uma prova. Facilitam sempre. Nesse aspecto, os comitês trabalham sempre. Puxando aqui um pouco o assunto da fama, não é? Esme, normalmente as pessoas, os jovens de hoje, têm muita ambição, portanto, de ir para o mundo da fama, dos holofotes, achando, portanto, que é tudo maravilhas, que é tudo bom, que é riqueza, que é tudo bom e que não existem aspectos negativos. Qual é a tua opinião quanto a esta situação? Olha, isso é um... Exato. Eu fiquei um pouco pensativo, porque isso é um tema ou um assunto muito pertinente, muito mesmo. Porque o mundo da fama não é só apenas o que vemos na televisão, não é? A famosa frase, por trás das câmaras tem muita coisa. Eu vou tentar resumir numa frase. Estudem primeiro. Já disseste tudo. Então eu resumo dessa maneira. Estudem primeiro. A fama traz uma responsabilidade muito grande e tu deixas de ser, portanto, sais, portanto, do obscuro, não é? Portanto, para a ribalta, onde toda a gente segue os teus passos. Então, um passo pode ser interpretado desta forma, desta ou desta. Tem as suas desvantagens, não é? Querer ser famoso não é errado. Errado é nós tentarmos fazer de tudo para ser famosos. Porque a fama é um processo que a pessoa... Hoje eu posso estar famosa, estar ali nos holofotes, mas tem que saber filtrar isso. Porque depois, quando estivermos expostos ao público, existem críticas, a nossa imagem vai estar aí sempre nas mídias, e se nós não saber filtrar tudo aquilo, podemos... Ainda mais no caso das Misses, que são um exemplo para as mulheres a nível nacional, não é? Bem, para as jovens, assim. principalmente. E quando eu digo estudem primeiro, é mesmo por causa da parte da interpretação. Se tu não tiveres num nível psicológico aceitável, então tu vais ter muitos problemas psicológicos, passo o pleonasmo. Porque, eu quando disse muito bem, tu sais do anonimato, né, e vens para a ribalta, tu tens que estar preparado das críticas construtivas, destrutivas. Tu tens que estar preparado de que vais perder algumas pessoas, né, na tua vida, vais perder e ganhar outras. Tens que saber como lidar com essas novas amizades. Cada caso é um caso. Então, quando digo que as pessoas devem estudar, é para ter essa base sólida, essa sustentabilidade para lidar com as pessoas e com os acontecimentos. Até porque, portanto, nós, figuras, portanto, pessoas que estão ligadas a esse mundo, nem devem levar a sério tudo aquilo que ouvem sobre elas. Há pessoas, portanto, que não sabem lidar com isso, podem entrar em depressão, podem entrar em situações negativas muito graves. Sim. Então o segredo é ouvir, acatar o que é bom, o que é mau, filtra. Ou finge que não vês. Finge que não vê. E vive a tua vida. Olha, e ter consulta com psicólogo é bom. Também. Muita gente pensa que é pejorativo ir ao psicólogo. Não, é muito bom. E para nós mesmos, figuras públicas, esse acompanhamento é importante. Porque há coisas que a olho nós não vamos entender, mas com um profissional, né, vamos conseguir ver para além da barreira. Então é muito importante ter consultas com psicólogo. Bom, antes de fecharmos, nossa Miss, portanto, está solteira, como é que vai o coração? Acho que lá em casa os fãs querem saber. Estou namorando. Está comprometida neste caso, o Esme? Sim. Isto agora para descontrair um pouco antes de irmos embora. Homem!
Tem sempre Bom, aqui tem um caso mal resolvido. Vamos lá. Não sei se querem deixar alguma palavra, portanto, para os nossos telespectadores lá em casa. Olha, eu vou tocar rapidinho no que concerne a moda angolana, rapidinho. Eu estou nesse mercado há muito pouco tempo e vi que há uma dificuldade enorme dos estilistas em venderem as suas peças. Isso porque não porque há algo de errado com os estilistas, mas sim pela população, ou seja, pelos compradores. O que acontece? Nós devemos dar valor às marcas angolanas da maneira que damos valor a uma Louis Vuitton. Só para teres noção, uma Louis Vuitton falsa chega aqui em Angola e as pessoas estão a comprar muito, muito caro. Então as pessoas devem valorizar muito mais as marcas angolanas porque são únicas. A Louis Vuitton já é réplica da réplica, então vamos apostar no nosso... Exato. Para fecharmos, Bem, uma palavra de incentivo para todas as raparigas que, de certa forma, sempre tiveram o sonho de ser misses, né? Que participem dos concursos, apesar de estarmos em uma fase em que a crise afetou-nos um pouco, mas é uma experiência muito boa, não só pelos prémios, mas também pela fase de aprendizado. Participem, é super top. muito obrigado pela vossa presença. Foi um gosto tê-los aqui. Sempre que precisarem aqui, o sofá com vocês está aberto. O sofá ou o Tia Break? Está bem? Por falar em Tia Break, vamos agora, portanto, ver quem é o nosso próximo convidado. Até já! Bem-vindos a mais um Tia Break e hoje um convidado muito especial, convosco, Francisco Destino, especialista em mudança comportamental. Como está, Francisco? Olá, muito obrigado. Bem-vindo aqui ao nosso Tia Break. Obrigadíssimo. Poderá degustar aqui dos nossos canapés, portanto, fornecidos aqui pelo restaurante Ten, o nosso cocktail também. A ideia é irmos conversando, dialogando e, portanto, provando aqui as especiarias do Ten. A esta hora, com a fome que tenho, eu vou mesmo dizer, eu vou prestar atenção no que me vai perguntar, mas o meu foco também está aqui na comida. Esteja à vontade, vale a pena. Isto aqui já é um hábito e uma gula que Ten aqui sempre a nos mimar. Muito bem. Francisco, podes falar um pouco, portanto, da trajetória, portanto, do que é que se trata realmente essa especialidade em mudança, portanto, comportamental? Muito bem. Eu, na verdade, eu sou sociólogo de formação. Ok. Eu tenho licenciatura em Sociologia, tenho mestrado em Estudos Africanos, Comportamento Humano, mas depois eu fiz a especialização na área de Coaching, Liderança, Motivação e Gestão de Equipas e Programação Neurolinguística para o Alto Desempenho. Ok. Então, estas abordagens todas têm a ver com a área comportamental, levou-me de facto a fazer estudos, eu fiz muitas entrevistas com as pessoas que eu acho e considero bem-sucedidas, não é? Mas não estamos a falar de pessoas bem-sucedidas a nível material, pessoas bem-sucedidas naquilo que é a prossecução do alcance dos objetivos de vida, a realização e materialização dos próprios sonhos, aqueles que para mim são exemplos, não é? Então eu fui atrás dessas pessoas e comecei a perceber que havia de facto uma grande necessidade de criar aí uma ruptura, mudar assim o paradigma mental sobretudo da nossa juventude. Isso mesmo. E daqueles que têm a aspiração de ser alguém na vida, não é? Então, comecei a proceder um estudo aqui a nível social e percebi que nós temos um grupo de jovens com uma mentalidade muito fixa, aqueles que são muito reativos e esperam que os problemas surjam para que depois possam reagir em função de tais problemas. E o que se necessita, na verdade, e isso é um desafio global, é de pessoas proativas, as pessoas que não têm a mentalidade fixa, mas têm a mentalidade progressiva, aquelas que de facto percebem, conseguem antever o problema e apresentam soluções e vão à luta e não ficam à espera. Então, tudo isso fez com que eu compilasse uma série de matérias e que me pudesse colocar aqui nesta posição de alguém que percebe de comportamentos, de mudança comportamental. Eu fui atrás do Tony Robbins nos Estados Unidos, fui atrás do Wendell de Carvalho no Brasil, os gurus da área comportamental. E o que eu consegui entender é que o comportamento tem a ver com hábitos. Os nossos hábitos criam as nossas rotinas afetam diretamente as nossas ações. E as nossas ações são afetadas também e acabam por afetar os nossos comportamentos. E os comportamentos, todos eles, têm alguns resultados. Ora,
Se eu tenho hábitos negativos, porque existem pessoas que são muito especiais e são prós a produzirem hábitos que lhes levam para o buraco, para o precipício, sem eles saberem. Imagina aquelas pessoas que dizem assim, querem ler 12 livros para dar a sensação de que são de factos importantes e que conhecem a matéria. São hábitos sem qualquer tipo de nível de produtividade. Elas fazem por fazer. Isso leva-lhes ao precipício. Então, todos os nossos hábitos provêm de aquilo que eu chamo de mindset, uma forma mental, uma forma de pensar, não é? Então, todos esses estudos levam cada vez mais a aprofundar e a perceber que o ser humano, na verdade, se decidir mudar as suas rotinas diárias, pode, de facto, também influenciar positivamente a sua mente de maneiras a que possa ter grandes resultados na vida. Muito bom, muito bom. Como sociólogo, não é, também, como é que analisa, portanto, a nossa juventude, a nossa população, relacionada a esta fase do Covid-19? A época que estamos a viver, falando um pouco agora da parte negativa, da parte positiva. Olha, repara, nós estamos a viver uma fase em que só estamos a colher a nível de resultados, não é? A nível de resultados individuais. Acabamos por colher aquilo que nós estamos a plantar. Mas, a nível global, estamos perante uma pandemia que assolou o mundo e que também acaba por ser resultado dos malefícios produzidos pelo próprio homem. No entanto, o que conta aqui é o posicionamento das pessoas. Eu não consigo controlar o que a pandemia vai fazer, mas eu consigo ter influência e controle sobre o meu posicionamento perante a própria pandemia. Certo. Não é? Muitos têm falado, por exemplo, das vagas de desemprego que têm acontecido. Certo, principalmente. As pessoas estão nervosas, chateadas, até com um índice de frustração um bocadinho elevado. Mas se me perguntassem o que é que tu dirias, sobretudo a estes jovens, a estas pessoas mais velhas e adultos, o meu posicionamento talvez seria que ao invés de olharmos para os efeitos da pandemia numa perspectiva problemática, porque se nós olharmos para algo como um problema, ela paralisa-nos. Nós devemos perceber que por detrás de tudo que nos aparece como um problema existe sempre uma oportunidade. Alguma escapatória, há sempre uma forma de... Há uma forma de nos posicionarmos e nós não nos posicionamos perante o problema, nós nos posicionamos se olharmos para o problema como uma oportunidade de aprimoramento das nossas competências emocionais ou competências relativamente aos ofícios que nós desenvolvemos. Se eu for desempregado agora, porque o grande desafio, na minha perspectiva, não é só o que a pandemia acarretou agora. É termos aquilo que eu falei da mente progressiva, no sentido de olharmos para o pós-pandemia. Certo. O que é que vai acontecer daqui a algum tempo? O mundo está a mudar. Imenso. As próprias formas de nós exercermos os nossos ofícios está completamente diversificado, está alterado. As pessoas estão enclausuradas em casa, trabalham pela internet, redes sociais e tal, trabalho remoto. Então nós precisamos nos adaptar. Aquelas pessoas que percebem que querem estar na vanguarda das próximas profissões pós-Covid, talvez esse seria o momento de estarem a investir no aprimoramento das competências de softwares, no aprimoramento das competências da internet e tal, de maneiras a que quando a próxima oportunidade chegar, eles estejam lá, aptos e capazes para responder. Isso é a perspectiva otimista. Mas quando olhamos para a perspectiva problemática, que é a perspectiva negativa, as pessoas paralisam-se, fazem-se de vítimas. E as vítimas apontam sempre para fora e dizem: ai, por que aconteceu comigo? Ai, meu Deus, eu não merecia isso e tal. Como se alguém tivesse culpa de alguma coisa. As vítimas nunca dizem: não, eu se calhar não fiz o suficiente, eu se calhar deveria estar a pensar numa outra coisa, eu posso fazer melhor. Então, o posicionamento que se requer nestes momentos é um posicionamento de protagonistas. Os protagonistas são aqueles que têm a mentalidade proativas e percebem, diante desse cenário, qual é que é a minha posição, o que é que eu posso fazer. Ao invés de apontar para fora, eu aponto para dentro de mim e vejo as minhas falhas, as minhas debilidades e vou aprimorar essas competências para que eu possa, de facto, ser uma referência naquilo que eu faço. E repara, nós, quando somos referências naquilo que a gente faz, o que acontece é que nós estaremos aptos para dar solução
a um problema que a nossa sociedade ou a nossa comunidade padece naquele exato momento. Então, mas para que tu possas de facto ser referência, tu precisas aprimorar algumas competências, tu precisas ter alguma coisa para dar às pessoas. E tudo isso só consegues através do tempo em que tu despendes a aprimorar essas mesmas competências. E eu tenho dito, e isso é algo fundamental, o fluxo de entrada nas nossas vidas é proporcional ao fluxo de saída. A maior parte das pessoas reclama, não, mas porquê que eu não tenho e tal? Antes de nós reclamarmos aquilo que nós não temos, nós devemos perceber aquilo que nós temos estado dispostos a dar. Quanto mais número de pessoas nós servirmos com o nosso saber, com as nossas competências, com as nossas habilidades, maior será a probabilidade de nós recebermos. E olha que isso que eu te estou a dizer não é blá blá blá. Isto acontece na minha vida. É verídico. Isto acontece comigo. Dia a dia. Exatamente. Estás já a aprender? Isso tem acontecido. Eu estou a aprender agora consigo. Isto é bom, também estou aqui a aprender. Nós somos eternos aprendizes, temos que nos colocar sempre nesta posição humilde, de querermos sempre aprender com as pessoas, de querermos sempre, de nunca desprezar as fontes de onde podem provir o conhecimento. O conhecimento vem de todos os lados. Esta é uma predisposição mental, humildade, porque as pessoas às vezes dizem, não, ser humilde talvez é a pessoa chegar e estar assim, tal, no canto, estou à espera da minha vez e tal. Isto não é humildade, isso é cobardia. Até quem diga que ser humilde é ser, digamos que, burrinho. Há aqui essa expressão, o que não é. As pessoas confundem um pouco as coisas. As pessoas acabam de facto por confundir, porque ser humilde é ter a noção do que és, do que vales e teres a capacidade e a força mental de brigares por aquilo que tu também mereces. ser um pouco de autoconfiança também, eu acredito. Exatamente, porque a humildade é uma virtude e as virtudes estão ligadas às esferas da inteligência. Então, nós quando olhamos as coisas nessa perspectiva, nós conseguimos logo entender que se eu tenho algo para dar, se eu tenho esta inteligência aprimorada, eu vou servir a alguém. Certo. Este é um dever meu, não um direito, é um dever meu, porque, repara, nós somos bantus e somos muitos, e o que acontece, na verdade, é que para eu ser, tu precisas ser. Isso mesmo. Eu não preciso que tu não sejas, eu não preciso que tu não sejas para eu ser. Porque se tu não fores para eu ser, eu vou estar sozinho. Este conceito está ligado à interdependência humana. Eu preciso de ti para que eu possa ser. E o que tem acontecido nessa nossa juventude, nessa nossa geração, é que as pessoas pensam que para terem êxito precisam primeiro tirar alguém do caminho para que eles possam de facto passar. Só que quando chegam lá, olham lá para baixo, não há sustentabilidade na pirâmide que acabaram de construir. E aquilo mexe um bocadinho, aquilo abana-se, porque caem sozinhas, porque depois não tem ninguém para segurar. Então eu preciso pensar sempre que para eu ser o meu companheiro, o meu próximo, precisa ser também. Que por vezes até o companheiro ou o próximo vai criar caminhos para nós sermos. Para nós sermos. É essa a ideia. E isso está muito ligado... peço desculpas. Não. Eu ia perguntar, falando um pouco da profissão que exerce, como é que passa essa mensagem para os jovens, para a população, através de palestras? Tem dado palestras? Olha, agora com a pandemia, já não fazemos palestras. Eu tenho feito imersões e workshops e treinamentos. O último que fizemos foi de quase 10 horas. Uau. E tínhamos planeado para 3 dias consecutivos, mas não conseguimos. Agora o que é que eu faço? Eu já lancei livros, tenho livros publicados. Quantos livros? Tenho 2 livros publicados. Desafiar os limites. E o que nós temos feito, na verdade, agora, é tentar espalhar o máximo os vídeos que temos feito, faço algumas lives e faço acompanhamentos individuais. Mas a minha profissão, na verdade, é na área de treinamento de liderança emocional. E aí eu trabalho com executivos do nosso país, muitos executivos. A maior parte dos executivos e de novos líderes estão a surgir, porque nós temos trabalhado no sentido de orientar que a liderança não tem só que ver com o sentido de mandar ou influenciar as pessoas, mas antes de sermos líderes influentes, nós precisamos influenciar primeiramente a nossa própria mente. Se eu não conseguir influenciar a minha mente, se eu não conseguir liderar a minha mente, eu não consigo liderar as outras pessoas. E a perspectiva da liderança, nesse sentido, surge porque o nosso país instaurou uma ruptura, não é? Uma quebra de paradigma. Nós estamos numa nova história, uma história que exige de mim, de ti e de todos nós resultados. Só que para darmos resultados novos, nós precisamos nos desligarmos de hábitos antigos, de ações antigas.
Porque se nós continuarmos com as mesmas ações, a probabilidade de darmos os mesmos resultados serão cada vez maior. Então, a ideia aqui é dizer, para eu liderar as minhas ações, para eu liderar os meus resultados, preciso de ser o grande líder da minha própria mente. Qual a diferença de líder e, digamos, propriamente de chefe? Uau, grandes diferenças. Acho que é um conceito, antes de terminarmos, é um conceito muito importante explicar lá para casa. Porque acho que as pessoas às vezes não sabem definir bem o que é ser um líder, o que é ser um chefe. Eu explico rapidamente. Repare, os chefes são aqueles que estão na frente de um grupo de trabalho com objetivos finais diferenciados. Os líderes são aqueles que lideram uma equipa cujo objetivo vai beneficiar a todos. O que acontece é que os chefes usam ferramentas diferentes das dos líderes. Os chefes intimam, os chefes ordenam, os chefes mandam, os líderes influenciam. A grande diferença é que quando eu mando, quando eu intimo, eu faço isento de qualquer sentimento. Eu não preciso saber como é que tu estás, porque nós temos um acordo estipulado num contrato escrito que tu deves fazer e deves me dar essa resposta. Só que existirá algum dia em que tu vais fazer aquilo, mas se não estiveres bem disposto e até poderias talvez fazer um pouco mais, tu já não vais fazer porque não há alguma ligação emocional. Já os líderes usam a influência, mas para que tu possas influenciar alguém, tu precisas construir uma ponte que te liga a essa pessoa. Esta ponte chama-se empatia. A empatia é a capacidade de sentir o que o outro sente e colocar-te no lugar do outro. O que é que acontece? Se eu sou líder, sei que tu não estás bem porque aconteceu alguma coisa contigo, sou empático, antes de solicitar-te alguma coisa, eu preciso saber como é que tu te encontras. E isso faz-nos construir um contrato que não é escrito, mas é um contrato moral. E os contratos morais o que é que fazem? Faz com que a pessoa dê muito mais do que lhe é pedido. Porque o que está em jogo não é o contrato assinado, mas é a pessoa que se preocupa comigo, a pessoa que despende o seu tempo para saber como é que eu estou e logo a minha mente diz-me assim, uau, por esta vai tudo. Vale a pena. E os resultados aqui são Chega muito a ser mais importante altos. que um contrato. Exatamente. O contrato é mais para defender os direitos. Pois é. Pois é, chegámos ao fim da nossa conversa, não é? Foi rápido. Foi rápido, é pena porque A comida não aqui a acabou, mas aprender. Mas pode, enquanto isso, pode. Eu vou aqui. Não sei se quer deixar lá para casa uma palavra para os nossos telespectadores, de despedida e um conselho. A única coisa que eu gostaria de dizer, sobretudo para a massa juvenil, por causa do momento agitado em que nós nos encontramos, é que neste momento todas as palavras que se diz podem julgar-se contra nós próprios. Mas a verdade é que eu gostaria de salientar, apelar aos jovens como eu, que nos posicionássemos numa ala de protagonistas, numa ala daqueles que dizem assim, uau, as coisas não estão feitas, mas será que eu já fiz o que eu deveria fazer? E remetemos àquela pergunta que Kennedy recomendou aos americanos que fizessem a dado momento da altura da sua civilização, da sua socialização. Ele diz assim, ao invés de estarmos sistematicamente a questionar o que é que o Estado fez por nós, talvez seja a altura também de questionar o que é que nós estaríamos dispostos a fazer pelo Estado. E aí, com estas respostas, nós iremos entender o nosso posicionamento, se estamos de facto a sermos justos ou injustos. E eu acho que o caminho é irmos à procura das nossas habilidades, percebemos o posicionamento em que nós nos encontramos, de maneiras a aprimorá-las para que possamos de facto servir. Muito obrigado pela presença. Fica aqui a dica e a prova que viver é aprender, não é assim? Faz parte. Muito obrigado. Sempre precisar, aqui a porta do programa com você está aberta. Obrigado. Para partilhar as futuras obras, futuros livros, inventos que tenha, poderá sempre partilhar connosco. Obrigado. Está bem? Obrigado. Obrigado. E vamos agora espreitar a ver o que é que estão a aprontar lá na nossa cozinha. Até já. Olá a todos, olá Wilma, minha Catwoman. Pois é, hoje vou-te deixar com água na boca, desta vez com um doce, aquelas minhas especialidades. Hoje vou ensinar a fazer mousse maluca do Conde. Portanto, uma mousse de chocolate misturada com natas, bolacha Maria, mousse de chocolate, uma delícia. Então é assim, em termos de ingredientes temos o seguinte, temos aqui chocolate misturado com um pouco de natas, ok? Já derretido, depois vou derreter mais um pouquinho. Temos aqui 2 pacotes de natas, qualquer marca.
desde que dê para bater. Não esqueçam que têm que estar bem geladinhas. Temos aqui 4 ovos, temos leite moça, ou leite condensado, e temos o limão e a bolacha Maria. Ok? Vamos então. Portanto, estou a separar as claras das gemas, ok? Porque eu quero colocar as gemas na mistura do chocolate e bater as claras à parte, para ficar em ponto castelo. Como se faz para os bolos, não é? Há quem chame castelo, há quem chame claras em neve, conforme quiserem, está bem? Estamos a separar com muito cuidado, que é para a gema não se misturar com as claras, senão não fica com a mesma consistência. Último ovo. E já está. E sempre energizando as mãos. Agora vamos derreter então o chocolate com as gemas e com um pouco de natas aqui no nosso fogão. A lume brando, ok? E vou começar a bater as claras em castelo. Bom, agora com uma espumadeira, colocamos aqui e vamos deitar um pouco de chocolate, ok? E indo mexendo gradualmente até a mistura estar no ponto ideal. Com paciência. Já está a cheirar aquele cheiro de chocolate derretido. Pronto, inicialmente ela fica assim um pouco mole, ok? Mas como sabem, a mousse tem que ir para a geleira para solidificar, ok? Enquanto batemos as natas, ela vai um pouquinho para a geleira, está bem? Pronto, agora vamos colocar a nossa mousse um pouco na geleira, está bem? Enquanto eu bato as natas, está bem? Vou então pegar nas natas. Ok. E mais uma camada de bolacha Maria em cima. E o próximo passo qual é? Ir para a geleira, para o nosso frigorífico, por cerca de 20 a 30 minutos, no máximo. Imaginem um contraste entre a mousse de chocolate, a nata e a bolacha Maria. Bem geladinho, fica uma delícia, ok? Colocamos assim mesmo no nosso frigorífico. Vai então por 30 minutos para o nosso frigorífico. E vamos aguardar. Pois é, Wilma, agora é a hora da verdade. Agora é que vais babar de verdade. Vamos lá. Tirar a nossa mousse. Estou a brincar, a gente depois em off, eu depois lhe dou uma colherada. Temos a mousse já prontinha, ok? E vou servir. Vamos lá. Vamos lá.
Eu vou servir duas, portanto, uma para mim, outra para levar a Wilma até ao estúdio, senão ela... Vamos lá. Estão a ver como ela fica assim cremosa? A textura de cremosa. Olhem, fica bem cremosa. Ai meu Deus, mistura de chocolate com bolacha Maria, nata. Isso é mesmo. Esta é para a Wilma, lá em casa, lá no estúdio. Pior é que pelo caminho já não há mousse nenhuma. Prontos, temos aqui a nossa mousse servida e agora vou degustar. Vamos lá ver se está no ponto. Passou. Lá em casa façam, vale a pena. Até à próxima cozinha. Beijinho. Eu sempre aqui com água na boca a ver essas delícias nesta cozinha. Isso não se faz, isso não se faz. Pois é, não se esqueçam de subscrever ao nosso canal Lifestyle em Português, Instagram, YouTube e Facebook. Os likes são importantes. É com muito carinho que nos despedimos. Até ao próximo, com você.